Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como ter clareza na hora de estudar, na hora de praticar em casa. Antes de assistir esse vídeo, clique aqui embaixo no gostei, no joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. É muito comum o aluno começar no ensino do violino e ele ficar completamente, ou não necessariamente começar, muitas pessoas que são intermediários, até avançados, chegam em casa e não faz a menor ideia de como estudar e do que estudar, no que focar, o que é mais importante, tá? E você tem que ter em mente que existem prioridades no violino dependendo daquilo que você está fazendo e tudo mais. A primeira grande prioridade que a gente tem, e essa é a prioridade que a gente vai levar para todas as prioridades, a gente vai levar para o resto da vida, mas a primeira em hierarquia é postura. Então quando você está começando a estudar, a sua preocupação principal não é se você vai tocar a música A ou a música B, ou quando que você vai aprender tal coisa. A sua preocupação principal é se organizar para ter uma boa postura. Então você vai praticar justamente tendo a clareza de que, ok, eu tenho que segurar o arco bem, e aí você pode fazer várias repetições na frente do espelho, posiciona a mão, tira a mão, posiciona a mão de novo, com calma, sem pressa, tira a mão, posiciona a mão de novo com calma, olhando uma foto de referência às vezes, para aprender a posicionar muito bem o arco, tá? Depois, mesma coisa, para aprender a posicionar muito bem o violino, paralelo ao chão, tira sem levantar o ombro, né? Põe de novo, vê se está bem, sem forçar. Aprenda o conceito de colocar o violino, né, e encaixar ele, e não de prender ele. Então essa é uma grande prioridade para quem está começando. E uma coisa, caso você tenha professor, seu professor sempre vai te pedir alguma coisa. Então, ó, cuidado com o arco aqui no quadrado, né, por exemplo. Então, o arco aqui no quadrado e você vai mexer essa articulação aqui. Então você tem que focar na hora que você estiver no estudo em casa, ter a clareza de que, ok, eu vou pra frente do espelho e eu vou literalmente fazer o que ele falou e abrir isso daqui. E grande parte da confusão vem do seguinte: o aluno pensa assim, mas eu já consegui fazer isso que o professor pediu, e agora, o que eu vou fazer? Quando você está repetindo em casa, você não vai fazer até você conseguir. Talvez você tenha conseguido, mas depois que você consegue, é aí que começa o estudo de verdade. É aí que você vai começar a fazer repetições para treinar os seus músculos, para treinar o seu corpo, para fazer sempre aquele movimento daquela forma legal, daquela forma bonita, daquela forma correta. Então, uma vez que você conseguiu, o seu estudo não acabou. O seu estudo só começou. É ali que vai começar as repetições. Você vai repetir várias vezes da forma correta para criar uma memória muscular de fazer aquele movimento. Eu estou falando do braço, mas pode ser alguma coisa relacionada a vibrato, pode ser alguma coisa relacionada à mudança de posição, tá? Pode ser relacionado a várias outras coisas. E sempre o estudo começa de verdade a partir do momento que você acerta. E aí você vai repetir várias e várias vezes esse acerto para fixar. Tem que tomar muito cuidado que se você repetir mais vezes da forma que não é, ou seja, se eu repetir mais vezes assim, ó, com má postura, má afinação e etc. E na primeira vez que eu fizer bem, o meu corpo ele vai ter decorado justamente todas as outras vezes que eu repeti de forma incorreta. Então a gente tem que repetir mais vezes da forma correta. Você vai ter que ficar várias vezes repetindo. Até você acertar várias e várias vezes seguidas e assim fixar esse movimento, essa sensação do corpo. A nossa intenção, sempre que a gente está estudando um elemento técnico diferente, um elemento técnico novo, a nossa intenção é sempre automatizar aquilo da melhor forma possível. Eu não posso automatizar assim. Então eu tenho que estudar até o ponto de fazer bem, sem ficar me preocupando muito com o que tecnicamente eu estou fazendo. Significa que eu não vou me preocupar? Na hora do estudo, sim, você vai cuidar de tudo e você vai fazer várias repetições para ensinar seu corpo a fazer isso até você não ter que pensar mais.
Evidentemente, você vai deixar o seu ouvido sempre ativo, os seus olhos sempre ativos, olhando no espelho, porque pode acontecer que você já automatizou uma coisa e na hora que você volta lá no outro dia, tá torto ou tá desafinado. E aí o seu ouvido vai estar atento para isso, aí você sabe que você tem que voltar e reautomatizar. Você ter automatizado alguma coisa não significa que essa coisa vai ficar daquele jeito para sempre. Não vai. Você vai ter que voltar lá várias vezes para automatizar de novo, mas todas as vezes que você voltar vai estar muito mais simples, muito mais fácil, porque já existe uma memória muscular. Quando você está estudando violino, estudando instrumento, é muito importante que você tenha clareza de exatamente o que é que você tem que estar estudando, tá? E é por isso que é importante ter acesso a informações estruturadas passo a passo para você saber o que você tem que fazer, né? A gente até pode entrar no YouTube e ficar procurando por tutoriais e aprender as músicas que a gente gosta e tudo mais. Mas no tutorial dificilmente é falado exatamente as habilidades que você tem que fazer. Por quê? Porque parte-se do princípio que todas as habilidades para aquela música você já tem. Então é só explicar como tocar aquela música que você vai conseguir. Mas não necessariamente você já tem. E aí você vai conseguir tocar num nível bem baixo, ou um nível que aquela música de repente não merece ser tocada, caso você goste dessa música. Então é muito importante você ter uma estrutura de estudo que seja passo a passo, para você evoluir um pouquinho por vez, tendo clareza, tá? Hoje eu vou estudar. Sempre quando você pegar o violino para estudar, você tem que ter claro na sua cabeça o que é que você está fazendo e para que você está fazendo. Então hoje eu quero estudar como segurar o arco e melhorar isso, né? Estou segurando, sei lá, assim, ou assim, ou assim, seja lá como for. Olha, não, eu vou segurar redondinho, tira e repete. A repetição é o que vai fazer você se acostumar a segurar do jeito certo. Tira e repete. Depois, repete colocar o violino no ombro. Repete colocar o arco lá no quadrado. Tira e repete colocar o arco no quadrado de novo. Tira e repete colocar o arco no quadrado de novo. E assim por diante. Você vai tornar tudo isso automático. Isso desde as coisas mais básicas, como eu estou falando, até as coisas mais avançadas. Uma mudança de posição, um trecho em arpejo, um trecho de uma música. E assim por diante, você vai juntando e juntando e juntando, trecho por trecho, ensinando os dedos do caminho, ouvindo as ressonâncias. Aqui tem uma ressonância. Aqui tem outra ressonância. Aqui tem outra ressonância. Aqui tem outra ressonância. Outra. Tá? E você vai estudando sempre com clareza na cabeça. Eu preciso ouvir as ressonâncias aqui, preciso fazer esses movimentos, o dedo precisa ser relaxado. Só que isso não é tudo de uma vez desde o início. Cada vez, por isso a importância de uma metodologia estruturada. Isso você vai começando com poucas coisas de cada vez. Primeiro só segurar o arco, depois só segurar o violino, depois posicionar os dedos na pontinha, por exemplo. E assim por diante você vai construindo, e quando você vê que tem várias coisas que já estão bem automatizadas e continua construindo outras coisas, revendo as coisas que você já automatizou para também aumentar o nível dessas coisas e assim por diante. Então clareza é muito, muito, muito importante. Antes de tirar o violino do case, hoje o que você vai fazer? O que você está querendo melhorar? Ah, eu quero melhorar meu arco ficar na corda. Ter um som de arco na corda ao invés de um som assim. Um som frufru, ou um som assim. Um som esmagado. Tá? Então tenha clareza de exatamente o que tem que estudar. Sozinho, a gente é muito cego para as coisas que a gente tem que fazer. Por isso é importante você ouvir sempre pessoas falando, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Especialmente uma orientação voltada a você, alguém que está te vendo tocar, né? Hoje em dia a gente vive numa época maravilhosa, que você pode fazer aula presencial, se você mora numa cidade grande, você pode fazer aula via Skype, se você não tem tempo para ir, ou se você mora numa cidade pequena, pode fazer aula via WhatsApp, caso você seja aluno do Academy, quando tiver inscrições abertas. Tá? Mas de qualquer forma é importante você ter acesso a um passo a passo para que você não fique andando em círculos, tocando sempre no mesmo nível e sempre frustrado porque você não consegue melhorar. E sempre tenha a humildade de revisar as coisas da base, porque essas coisas da base a gente tem que revisar
sempre, tá? Se você quiser ter acesso a um curso estruturado, passo a passo, para você aprender violino sabendo exatamente o que é que você tem que fazer, eu recomendo que você entre no Violino Didático Plus, tô deixando o link aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clique aqui embaixo no gostei, no joinha, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau!